começar com esta comunicação do Jorge Gonçalves, o conceito de fantasia em Zizek. Força, Jorge. Boa tarde a todos. Agradeço à Comissão que organizou isto, a oportunidade de falar. Portanto, eu, antes de mais, apresento-me. Eu sou o Jorge Gonçalves, eu venho da filosofia mais da mente, da filosofia da psiquiatria, portanto, filosofia mais anglo-americana, mas tenho lido o Zizek e o Badiou assim um pouco, mais por razões da desculpem os óculos que eu parti mais. Mas resolvi estudar no Zizek, uma coisa que terá mais a ver um pouco com a filosofia da mente, que é o conceito de fantasia. Acho que é um conceito importante nele, porque está subjacente na sua análise e, portanto, esta foi preparada para pessoas que não são propriamente psicanalistas, portanto é um bocado informativo, não tem assim, digamos, uma tese, mas é simplesmente analisar como é que o Zizek utiliza esse conceito de fantasia. Olá. Pronto, Zizek desenvolveu este conceito a partir da escola lacaniana, como todos sabemos, por sua vez deriva de Freud. Usarei o termo fantasia e não fantasma, que é a tradução do francês fantasma, como por vezes é usado. Freud usou o termo alemão fantasy para descrever não tanto a imaginação no sentido filosófico, mas o mundo imaginário, os seus conteúdos, a atividade criadora que o ativa. Isto é uma frase de Laplan. Em inglês tem sido usado fantasy. Na língua francesa existem os dois termos fantasma e fantôme, mas em português corrente, fantasma parece-me ser apenas o sentido da aparição de mortos. E, portanto, fantasia parece-me hoje mais aproximado do conceito freudiano. Muitas vezes aparece fantasma nos textos. O conceito de fantasia está ligado à própria descoberta da psicanálise. Freud pensava inicialmente que os sintomas histéricos eram causados por recalcamento da consciência de acontecimentos traumáticos reais, mas depois compreendeu que em muitos casos essas memórias não passavam de fantasias. Portanto, é daqui que nasce o conceito de dizer isto não passa de fantasia. O que é que o Freud quer dizer que não passa de fantasia? Freud descobre assim uma outra realidade, a realidade psíquica, constituída por fantasias. Não sendo aquilo que normalmente chamamos de realidade exterior, a realidade psíquica tem uma efetividade bem visível no comportamento dos indivíduos. Depois, eu não vou fazer a história do conceito. Os freudianos depois desenvolveram muito isto, sobretudo da escola kleiniana e depois lacaniana, mas aqui deram umas definições de fantasia que não são as do Zizek, mas estarão próximas e que são um bocado intuitivas, por isso é que eu escolhi. A fantasia seria uma encenação imaginária em que o indivíduo está presente e que figura de modo mais ou menos deformado pelos processos defensivos, em que figura de modo mais ou menos deformado pelos processos defensivos. A realização de um desejo entre uma análise de um desejo inconsciente. O fantasma, a fantasia, presente sob diversas modalidades, fantasias conscientes ou sonhos diurnos, fantasias inconscientes que tais como a análise as revela, como estruturas subjacentes a um conteúdo manifesto, protofantasia. Então, seriam fantasias da espécie, não vamos entrar nisso. Uma definição assim muito simples, mas que não corresponde à do Zizek, mas em parte tem cada vez, que é o que é uma fantasia, é um pequeno romance de bolso que nós temos sempre connosco e podemos abrir em qualquer lado sem que ninguém se aperceba, do comboio, do café e mais frequentemente em situações íntimas. Depois, a própria definição do Lacan, Lacan tentou converter a teoria em fórmulas tipo matemáticas, que se chamam os matemas, e temos esta fórmula que é o S barrado, diamante, o A que está aí com o objeto pequeno A, o outro. Eu só pus isto aqui porque isto não vou desenvolver, ou seja, o Zizek vai se basear nesta fórmula e o que eu vou dizer é uma tentativa de explicitação da fórmula. Mas o Zizek raramente refere a fórmula, ele põe palavras de senso comum, não tem essa coisa do Lacan de formalizar. Mas para ficar a referência, aliás, esta frase é de Adrian Johnston, que tem também um livro, publicou um fundamento a meias com a Catherine Malibu, chamado O Self na Psicanálise, na Filosofia e nas Neurociências. Então, são duas partes, a primeira parte é da Catherine Malibu, este Adrian Johnston ele é da escola, ele diz assim próprio que é da escola eslovena de
psicanálise, portanto, estaria relacionado com o Zizek, que também vem dessa escola. O Zizek não é um psicanalista e, portanto, não se ocupa com a conexão da fantasia com a clínica, portanto, os casos clínicos com a psique individual. O conceito serve, sobretudo, para analisar a ideologia e os filmes, também usa muito nos filmes, e outras coisas, mas quanto aqui aparece bastante. Parece que não se afastou assim do pensamento do Freud. Como sabemos, o Freud não se limitou à psicanálise aos casos clínicos, mas são conhecidas as suas análises da região da arte, etc. E Zizek, claro, ele usa uma terminologia própria que é bem conhecida, dos psicanalistas, que é o real, o simbólico e o imaginário. Para dizer só duas ou três coisas sobre isso, o imaginário relaciona-se com a esfera do eu, do ego, da consciência, deriva da teoria lacaniana da fase do espelho, segundo o qual o eu nasce a partir da identificação com uma imagem. O nosso eu nasce quando nós vemos a nossa imagem no espelho. Está conotado como ilusório, fictício, embora não seja exatamente a mesma coisa. O simbólico é a dimensão linguística, o campo dos significantes que só existem uns em função de outros, é a estrutura anónima da autoridade, do outro, e está relacionado com instituições como a cultura como uma cultura na medida que se manifesta num sujeito particular. Portanto, a dimensão do simbólico é a estrutura da linguagem, mas também é institucional. Portanto, nós aqui temos a dimensão simbólica será, por exemplo, nós estamos numa universidade, que é uma coisa que não fui eu que inventei, nós não estamos num café a falar, num centro, temos todo um enquadramento simbólico. O real, que ele chama, não é a realidade exterior ou social, justamente o Zizek põe o real, o Zizek vem do Lacan, ele põe o real à realidade. Quando eu falo real, não quer dizer a realidade exterior e social. É o que não pode ser simbolizado nem imaginado. Relaciona-se com o trauma, com experiências no limite, é pleno, sem faltas, sem dicotomia. Isto é uma definição muito breve. Depois tenho aqui a primeira questão que abordei. Estou a falar algumas propriedades da fantasia, porque eu aliás, isso vem no livro que ele escreveu, que é The Plague of Fantasies, que é a praga das fantasias, e cujo primeiro capítulo ele apresenta, ele estrutura as coisas em os sete véus da fantasia, por isso que é assim que chama, dos sete véus da fantasia, que são 7 propriedades da fantasia. Vou falar só de algumas, não vou, não é exatamente como está ali. E pus uma citação dele em inglês, sim, uma citação dele em inglês em que ele define a relação da fantasia com a realidade, que é uma das primeiras coisas, depois nós podemos que a fantasia é oposta à realidade. O Zizek quer dizer que não, que a fantasia faz parte da realidade, não faz parte do real. Isso é bem nos livros dele, eu acho que esta coisa é importante perceber, que às vezes lê-se nos livros dele que falam em real e é diferente da realidade. E a fantasia está do lado da realidade, constitui a nossa realidade. A nossa realidade está cheia de fantasias neste sentido. Ele diz, quando Lacan diz que o último suporte daquilo que chamamos de realidade é uma fantasia, isto não é para ser definitivamente entendido no sentido que a vida é apenas um sonho, aquilo que chamamos de realidade é uma ilusão e assim por diante. A tese lacaniana é, pelo contrário, que há sempre um cerne, um resto que persiste e não pode ser reduzido a uma peça universal como espelhar ilusório. A diferença entre Lacan e o realismo ingênuo é que para Lacan o único ponto no qual nos aproximamos desse cerne da realidade é, na verdade, um sonho. Portanto, ele quer dizer que o sonho é aquilo que há de mais real. E por isso é que ele vai dizer que o cinema, aquele aqui que faz equivalência, vai dizer que o cinema, o real está no cinema. E quando as pessoas dizem, isso é apenas um filme, é uma defesa. O filme tinha a realidade, é o real. O real estava no filme, não estava. Quando acordamos para a realidade depois de um sonho, dizemos normalmente que para nós mesmos era apenas um sonho. Seguimos desse modo para o facto que o nosso dia-a-dia, da nossa realidade vigil, não somos mais que a consciência desse sonho. Eu traduzi isto um bocado à perto, mas vocês podem confirmar. Era apenas do sonho que nós nos aproximávamos do framework, que já é uma palavra que já existe um bocado em português, da fantasia que determina a nossa atividade, o nosso modo de agir, da própria realidade. Depois, ele cita muitas vezes este exemplo em vários livros, que é um sonho que vem da interpretação dos sonhos de Freud, que mais uma vez eu pus em inglês, mas posso ler. Vou ler rapidamente. Um pai velou noite e dia durante muito tempo junto da cama do filho doente.
Depois da morte da criança, vai repousar para um quarto ao lado, mas deixa a porta aberta para poder ver no seu quarto aquele em que o corpo do filho jaz no caixão, rodeado de grandes velas. Um velho encarregado da vigília mortuária está sentado junto dele e balbucia umas orações. Ao fim de algumas horas de sono, o pai sonha que a criança está junto do seu leito e agarra ao braço e murmura num tom de censura: "Pai, não vês que eu estou a arder?" O pai acorda, apercebe-se de uma viva luz proveniente da câmara mortuária, precipita-se para lá, encontra o velho adormecido, enquanto a mortalha e um braço do pequeno corpo foram queimados por uma vela, um círio que descaiu em si. Portanto, como é que o Zizek vai buscar isto ao Lacan, claro, mas não vou estar muito preocupado quem é o autor. Como é que ele interpreta isto? Dizendo que, efetivamente, o pai começou a entrar no sonho e a sentir uma enorme culpabilidade, porque provavelmente ele culpabilizava-se do filho ter morrido. E esse contacto com o real é que ele não suporta e acorda. Portanto, acorda para a realidade. Na realidade, ele já está a descansar. E pronto, como disse, é muito assim que o Zizek viu o cinema. Portanto, o cinema é o real. Não é? O cinema está lá o real. Nós é que não podemos fugirmos para a realidade. Portanto, temos de dizer que a fantasia não se opõe assim à chamada realidade exterior social. Este é um misto de factos objetivos e fantasias individuais e sociais. Como se tivéssemos umas lentes de contacto coloridas. É como se nós víssemos o mundo com umas lentes de contacto e não soubéssemos que temos essas lentes de contacto. Portanto, nunca sabemos que estamos com umas lentes de contacto coloridas e pensamos que vemos as coisas como elas são, mas vemos apenas com a nossa fantasia inconsciente. É este último caso que interessa mais a Zizek. No entanto, ele adverte para uma má leitura do que quer dizer inconsciente aqui. Zizek não tem em vista o inconsciente no sentido de uma estrutura exterior à consciência, mas que determinaria a consciência. Isto é aceito pelo materialismo em geral, segundo a conhecida fórmula que o ser determina a consciência. Tomemos o inconsciente tal como ele é descrito pelas neurociências. Não quero ir para trás. Está certo. Este inconsciente das neurociências seria então constituído por processos que decorrem a nível do cérebro e que determinam a consciência de si pelo sujeito, mas não são eles próprios percebidos pelo sujeito. Isto é o próprio Zizek que faz esta distinção. Ou seja, por exemplo, neste momento eu estou a falar, há uma série de processos que estão ocorrendo no cérebro, mas eu não tenho consciência nenhuma deles. Eu não sei nada de neurotransmissores, de impulsos elétricos, eu não tenho consciência nenhuma deles. E é muitas vezes assim que é utilizada a palavra inconsciente no sentido contemporâneo. Qualquer coisa que afeta a minha consciência e que eu não tenho consciência. Não é isto que o Zizek quer dizer com o inconsciente. Então, os defensores do método fenomenológico podem dizer, poderão defender o seu conceito de consciência fenoménica. A consciência fenoménica seria irredutível ao nível neuronal. A consciência fenoménica é aquilo que me aparece, tal como me aparece, seja o que for que a cause. Ou seja, eu posso sempre dizer, eu não quero saber nada do que se passa no meu cérebro, quero saber só do que se passa na minha consciência. Eu posso dizer, por exemplo, assim, eu estou apaixonado e tal, e um neurocientista diz, mas isso é umas hormonas que andam a circular e tal. Mas eu digo, não quero saber disso, eu tenho uma experiência de paixão que não é hormonas que andam a circular. Portanto, é nesse sentido que muitas vezes é usar a palavra inconsciente. Mas o Zizek não quer dar esse sentido inconsciente. Zizek aceita como definição de inconsciente o que Dennett considera como um contradictio in adjecto, uma contradição no próprio argumento. E diz o Dennett, esta contradição é dizer a bizarra categoria do objetivamente subjetivo. O modo como as coisas da realidade objetivamente em si, na realidade objetivamente parecem ser para ti mesmo que elas não pareçam assim para ti. Está lá a tradução em inglês, talvez seja a tradução aqui não. Portanto, as coisas como elas parecem para ti, mesmo que elas não pareçam para ti.